Toda hora aparece uma notícia nova sobre a proibição de publicação de biografias não autorizadas. As mais famosas foram as de Roberto Carlos, de Paulo César de Araújo, retida até hoje, porque o rei não permite a divulgação de alguns detalhes de sua vida íntima. E a de Mané Garrincha, de Rui Castro, que demorou vários anos para vir a público. Biografias de outros figurões, como Noel Rosa, Manuel Bandeira, Pixinguinha, Guimarães Rosa e Di Cavalcante, enfrentaram o mesmo problema. Outro dia, a quarta esposa de Raul Seixas, Kika Seixas, afirmou: lançar biografia não autorizada no Brasil é suicídio. O jornalista Edmundo Leite, que está escrevendo uma biografia de Raul Seixas, entendeu a frase como a intenção da viúva de processá-lo se a biografia de Raul vier a público. Mas um projeto aqui na Câmara promete mudar esse quadro. O autor é o deputado Nilton Lima, do PT de São Paulo. O Palavra Aberta é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, que projeto é esse? Bom, é um projeto simples, na verdade, inspirado num projeto anterior que acabou caducando, de autoria do deputado Antônio Palocci, que vem ao encontro de um objetivo fundamental de nós aperfeiçoarmos o Código Civil Brasileiro, que é uma legislação de 2002, que tem alguns ranços de censura ainda egresso das épocas da ditadura, e que permite a juízes interpretar que para que uma biografia possa ser editada e vendida, é preciso ter um direito expresso de algum, ou do próprio autobiografado, ou de familiares, descendentes, enfim. Isso, na verdade, esse tipo de atitude dos juízes vem trazendo uma intimidação muito grande, não só aos autores para escrever biografias, com medo de que eles sejam penalizados, e mesmo para editoras, porque tem sido, infelizmente, como você acabou na abertura do programa mostrando, o zero e vezeiro os juízes darem, em várias instâncias, direito de quem reclama a possibilidade de uma determinada obra não ser veiculada. O que significa, na verdade, um ato de censura. Por quê? Uma celebridade, uma pessoa pública, sabe perfeitamente, ou deveria saber, assim é nos Estados Unidos, assim é na Inglaterra, em vários outros países, que a sua privacidade ela não é como de uma pessoa comum, porque ela é uma celebridade, ela inspira mudanças culturais, mudanças de comportamento. Então, o que nós estamos propondo é uma pequena alteração, é um parágrafo apenas, no Código Civil, no artigo 20 do Código Civil, em que estabelece-se, aprovado aqui na Câmara e no Congresso e sancionado, que a mera ausência de autorização não impede a circulação de qualquer obra de uma celebridade, de uma biografia. Isso vai nos ajudar a resolver o seguinte problema. A hierarquia que existe legal hoje entre a lei que defende a honra das pessoas e o do direito à informação, à divulgação, à expressão, eles têm a mesma hierarquia legal. E por isso que os juízes, muitas vezes, acabam censurando as obras quando uma petição é feita por algum parente ou pelo biografado dizendo minha honra está sendo atingida. Ora, a legislação, a Constituição brasileira, permite para qualquer um de nós que tiver sua honra, de alguma maneira, machucada, que você entre com um processo para restabelecer. Já existe isso. O que não é possível é, a priori, você impedir a livre manifestação de uma obra artística. Se ela tiver, como nós vimos no caso do Raul Seixas, uma interpretação depois de publicada, portanto, sem a censura, algum dos seus parentes julgar que a honra, que a história foi deformada, tem todo o direito de pedir indenização, entrar na justiça. O que não é possível é impedir que uma obra artística seja produzida e editada, como vem acontecendo aos borbotões. Deputado, esse projeto, tal como o senhor o desenhou, ele abrange também obras cinematográficas? Também. Eu me refiro a documentários. Documentários, de uma maneira geral, as obras ou artísticas. Ou até documentários que eles chamam, né, docudramas, documentários dramatizados. Dramatizados. O exemplo do Glauber Rocha que você citou é um exemplo concreto disso. A obra do Di Cavalcante só pode ser vista clandestinamente ou por intermédio... É o filme sobre produzido no enterro de Cavalcante. Pelo amigo Di dele, Glauber, o Di Glauber. E esses exemplos todos que você vem falando, o mais recente, certamente, o mais espantoso de todos, do Roberto Carlos, e é uma figura mundialmente conhecida, todo mundo quer conhecer a biografia dele.
E o Paulo está sendo o autor, o Paulo Sérgio está sendo impedido, ou mais do que isso, foi condenado. Os livros foram retirados da prateleira. Isso é um ato de censura, é um ato inquisitório, na verdade, inaceitável numa democracia. Agora, deputado Newton Lima, há uma questão também financeira muito séria nisso daí, porque uma pesquisa dessas, para a produção de uma biografia, é muito grande. Claro, a gente sabe que o investimento é enorme. Exato. Além disso, as editoras, elas ficam constrangidas e dizem, não vou entrar nessa canoa furada porque eu posso quebrar a cara, vou ter que pagar a indenização. Se esse livro for à rua, de repente, enfrentar um processo, etc, etc. Então, o autor é duplamente punido. Exatamente. É isso que nós ouvimos durante a Feira do Livro de Paraty. É isso que nós ouvimos, um debate que é organizado pelo deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Ouvimos de editoras e autores. E também na Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, no debate que estamos fazendo sobre isso em todos os lugares, para saber exatamente qual é, e mais do que saber, nós sabemos que todos nós que defendemos a liberdade de expressão, de circulação de obras, é inaceitável a legislação ainda ter esse ranço autoritário que o Código Civil brasileiro tem. Mas o que nós estamos percebendo é exatamente isso que você está falando. Essas sentenças dos juízes está atemorizando os editores. Ouvimos isso nesses vários encontros, estamos ganhando consciência sobre isso. Mas vamos convir com razão, né, deputado? Com razão, porque custa caro. É um investimento que não tem retorno. Enorme. É um investimento que não tem retorno. Quando não, você é obrigado a indenizar. O Fernando Moraes participou de um debate conosco e nos disse que um político acabou obstando na justiça por uma citação, um livro, A Toca dos Leões, se não me engano, da sua autoria, sobre a biografia do Washington Oliveto, e teve um prejuízo, uma condenação, não só o prejuízo... Deputado Ronaldo Caiado, que está no exercício do mandato. Exatamente. Então, por que nós estamos fazendo? Eu, como autor, para não acontecer o que aconteceu, de processos procrastinatórios, né, que vão acabando, levando ao fim do exercício, aí caduca e arquivado, como aconteceu com o projeto do Palocci, nós queremos fazer a mobilização da casa para que nós possamos contar com a classe artística, com os editores, com a sociedade de maneira geral e apoiar a aprovação na CCJ. Já passou na Comissão de Educação e Cultura. Um parecer muito bem feito pelo deputado Emiliano José, da Bahia, do PT da Bahia. Ele fez um parecer, até porque ele é um biógrafo também, e foi bem escolhido pela presidenta, jornalista, biógrafo, autor de vários livros, inclusive biografias internacionais, personagens internacionais, sensibilizado, fez um belíssimo parecer, aperfeiçoou ainda melhor o meu projeto, e ele está hoje sob apreciação da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Nossa expectativa é que nós não podemos perder esta oportunidade deste exercício, desse mandato da Câmara desses 4 anos, para que a gente possa ver resolvido esse problema, até que o Senado, que está fazendo uma comissão de revisão do Código Civil, isso também é uma comissão de estudo. Nós aqui já estamos mais avançados, pelo menos neste particular. E seria certamente para a arte do Brasil e para o mundo a gente conhecer os detalhes deliciosos da vida dos personagens que nós admiramos e que nós conhecemos. O Garrincha é exemplo disso. Depois que se conseguiu resolver o impasse, como é divertido ler o livro do Rui Castro e conhecer esse grande personagem, não só do futebol, da cultura brasileira, que é o Garrincha. Deputado, só para a gente encerrar, eu não podia deixar de botar um pouquinho de pimenta. Quais são os argumentos em sentido contrário aos quais o senhor tem tido acesso, que se contrapõem ao princípio defendido pelo projeto? O que é que se diz para manter a situação? Se diz que a honra tem que ser preservada das pessoas que morreram ou que estão vivas e que veem a sua biografia distorcidas ou acentuados aspectos que eventualmente não interessem aos familiares. O que rigorosamente não faz sentido para pessoas públicas. Pessoas privadas, tudo bem, mas pessoas públicas, como diria, eu brinco sempre com a frase famosa de um folclorista brasileiro, que foi o presidente do meu time, do Corinthians, Vicente Mateus, quem está na chuva para se queimar. Se o sujeito é político, se o sujeito é um artista, se ele é uma celebridade, ele está absolutamente na sociedade, ele está fazendo história, ele está mudando
os costumes, ele está... Eu dou o exemplo do Ronaldo, né? Você se lembra do Ronaldo falando na Copa, quando fez aquele cabelinho dele, era tudo quando era criança, mudando aquele cabelinho, tipo Cascão. Como copiam do Neymar. Conhecer essas histórias deliciosas dessas personalidades que ganham e vivem, inclusive, da sua celebridade, por serem celebridades, é um direito e nenhum país do mundo faz o que o Brasil faz, é censurar a anteriori a perspectiva de uma obra circular. Já vista a biografia maravilhosa de Fernando Pessoa, que saiu agora do Cavalcante, que é sensacional. Eu não li ainda, vou ficar com essa recomendação. Deputado Newton Lima, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo projeto. Vamos ver se a gente consegue. Com certeza. Você de casa, obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço e até a próxima.